Boa noite, saudações a todos e todas. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas porque houve um vacilo da minha parte, na verdade. Deixa eu convidar a Aline aqui. Boa noite, pessoal. Oficialmente, sou Cláudio Carneiro, do Kizomba Recôncavo Baiano. Antes de começar a live, eu quero pedir desculpas a todos, principalmente os convidados, a Aline e Leonardo, porque eu não sei o que é que passou na minha cabeça hoje, que eu estava na cabeça que a live ia ser às 8h30. Estava despreocupado. Daqui a pouco o pessoal aqui me ligou, desesperado, Cláudio, a live, a live. Eu falei, mas não era 8h30? E o pior é que eu mesmo organizei, eu mesmo convidei, eu mesmo fiz o cartaz e não sei. Eu acho que hoje foi um dia muito quente aqui na Bahia. Eu acho que o calor queimou meus neurônios. Inclusive hoje, 40 graus aqui. Alô, quem entrou aí? Oh, Boa noite. Aline, boa noite. eu tô aqui, e aí, Leonardo? Eu tô aqui me desculpando com as pessoas porque eu não sei o que é que houve hoje, que eu marquei a live para 8 horas e depois eu fiquei na cabeça 8h30. Esqueceu de mim. Não, realmente eu esqueci. Eu acho que eu vou acabar recebendo um processo aí da aquisição por conta disso. Mil perdões mesmo. Quando você me ligou, eu tava, não, 8h30, tava tranquilo. Não, pior que eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ele estava falando comigo até agora há pouco. O que aconteceu hoje, eu não sei o que aconteceu no clima aqui da Bahia, que hoje, a gente está no mês de. Estamos no mês de abril, que era para. A gente está praticamente no outono e hoje teve um pico aqui de calor de 40 graus. Para ver como Nossa, é que tá o clima do. Para ver como está o clima, entendeu? Mas vamos lá, com mil perdões. Hoje é uma live aqui muito especial, que eu acho que eu fiz o papel de noiva, né? Fiz um atraso para deixar todos os dois no suspense. Brincadeiras à parte, hoje vamos tratar de um assunto muito sério, que é a cultura do estupro. Nós hoje temos o orgulho e a alegria de contar com dois grandes professores, com a professora Aline, que ela é a convidada de honra de hoje, ela que vai falar sobre o tema, e contamos também com a presença ilustre do nosso amigo Leonardo. Hoje temos 3 estados aqui, a Bahia, é, o estado dos atrasados, né? Acho que a preguiça baiana marcou presença hoje. você estava dormindo, né, Cláudio? Fala a Não, verdade. eu estava arrumando as coisas aqui Não, tô tranquilamente. brincando. Acho que estava na rede. Então, temos São Paulo, Bahia, Alagoas, e vamos, por conta já do atraso, eu vou passar a palavra aqui à Aline para ela se apresentar, depois ao professor Leonardo para ele fazer uma sua apresentação também, e depois a gente vamos entrar no tema. Vamos lá, Aline. Aqui tem um pouquinho de Pernambuco também, tá? Mamãe e papai são daí do Nordeste. Então, filho de peixe, peixinho é. Com muito orgulho. Boa noite, gente. Quem está me assistindo, quem está nos assistindo. Eu estou um pouquinho ansiosa, nervosa, não sei o que é, mas eu tô. Mas vai passar daqui a pouco. Eu sou a Aline, eu sou formada em História, licenciada em História. Tenho uma segunda graduação em Sociologia. Eu leciono nas escolas públicas aqui de São Paulo, do estado. E acho que é isso. Vamos lá, Leonardo. A apresentação muito breve, né? Vocês me ouvem Sim, bem? Tá com muito delay? sim.
A gente está lhe ouvindo bem. Tô. A internet aqui não anda muito boa, que eu estou usando a do pessoal aqui, que eu não coloquei aqui em casa ainda. Mas vamos nessa, né? Eu sou o professor Leonardo, né? E todo mundo me chama de professor Leonardo, não sei porquê, mas Leonardo já tá bom. Sou daqui de Alagoas, interior de Alagoas, né? Da cidadezinha, Palmeira dos Índios. Sou formado em História e faço pós-graduação em Historiografia Brasileira e Filosofia. E a gente vai tentar aqui, né, traçar uma conversa bacana sobre o tema, para, como já é comum em todas as lives que eu participo, em todas as lives que o Cláudio propõe aqui, tentar tirar alguma coisa bacana dessas conversas, né? Algum ensinamento, algum conhecimento legal, para poder disseminar por aí e plantar a sementinha do conhecimento para quem acompanha a gente. Né? Bom, então vamos lá. Agora, oficialmente, vamos lá mesmo. O tema hoje é a cultura do estupro. É um tema pesado e vamos fazer aqui o possível para trabalhar esse tema da melhor forma. Eu tive contato com a cultura do estupro, mesmo sem identificá-la, através de minhas leituras dos quadrinhos. Porque um personagem de quadrinhos muito famoso, que é o Conan, que tem todo o universo ao redor dele e de seus personagens, havia uma personagem chamada Sonja, personagem ficcional, que ela foi estuprada quando era adolescente. E depois do estupro, ela foi visitada por uma divindade ficcional, toda obra ficcional, e a divindade falou com ela da seguinte forma: se você prometer jamais se entregar a um homem, a não ser que ele lhe vença em batalha, eu lhe vou dar o poder de ser uma grande espadachim. Observem o trato que a divindade é uma divindade feminina, que ela teria a grande habilidade de vencer, de ser hábil com a espada, porém, ela não poderia se entregar a homem algum. Havia outro personagem também, feminina, dessa agora uma pirata, chamada Valéria, que inclusive ela participou do filme do Conan, estrelado pelo Schwarzenegger. Nas HQs, diferente do cinema, ela era uma pirata, e ela dizia que a única coisa que ela tinha de feminina era a castidade. Então, ela mantinha a castidade, mas tudo o resto, ela era um homem. E se a gente lembrar aqui, todas as personagens da ficção famosas, mulheres em situação de poder, elas passaram por uma situação de abuso. Por exemplo, a Mulher Maravilha. Numa das mitologias das HQs, ela é apresentada como que Zeus criou ela do barro. Mas depois, de uma HQ, ela descobre que ela, na verdade, era filha de Ares, o deus da guerra, com a mãe dela, que é a rainha Hipólita. E ela viveu enganada por isso. Porque as pessoas não queriam que ela fosse a filha do deus da guerra. Eu estou citando a ficção porque é através da ficção que a gente descobre muitas coisas da realidade. E essa situação das personagens femininas fortes na ficção terem passado por uma situação de abuso, de estupro, eu falei essas 3 personagens, mas acredito que todos, quando vão puxar pela memória, vão lembrar de outras, sendo de filmes, cinemas. Isso é um padrão. Aí eu lhe pergunto, professora Aline, por que esse padrão? Por que toda mulher, para ter destaque na ficção, para estar em situação de poder, tem que passar por uma situação de abuso, situação de humilhação? Será que isso que eu identifiquei ainda adolescente nos quadrinhos, eu fiquei me perguntando o porquê, seria a cultura do estupro? Então eu queria que você apresentasse a cultura do estupro e depois confirmasse se realmente é e por que isso.
Primeiro eu vou te passar, eu vou falar mais sobre o conceito do estupro e depois mais sobre o conceito da cultura do estupro, que eu entendi durante os estudos que eu fiz esses últimos meses. Aí depois eu te respondo o que você me perguntou, certo? Vamos lá. Estupro, ele é qualificado no nosso Código Penal como um crime de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, assim, esse é o conceito de estupro, ou seja, é qualquer ato sexual praticado sem ambas as partes ter consentimento. Ponto. Isso é a definição de estupro, né? Agora vamos falar sobre cultura do estupro, de onde surgiu esse termo, né? Surge nos Estados Unidos, nos anos 70, com uma feminista Kate Millett, da obra Sexual Politics, o nome, fala de política sexual, né? Ela defendia a ideia de que o estupro estava relacionado ao comportamento sexual atribuído ao homem e não a um distúrbio mental. Ou seja, a ideia que ela traz é de que todo algoz, né, todo homem que pratica esse ato sabe o que está fazendo. Isso surge nos anos 70. Em 1975, vem uma autora e ela escreve uma obra que fala em português Contra a Nossa Vontade. O nome dela é Susan Brown Miller e ela escreve esse livro e ela desenvolve a ideia de que permeia esse assunto até hoje. Para ela, a cultura do estupro, a cultura americana defendia a sexualidade masculina como algo naturalmente agressivo, enquanto reservava à mulher o papel passivo marcado pela polidez, pela delicadeza e pela aceitação do domínio masculino. Segundo ela, momentos de guerra reforçam essa cultura do estupro, porque os soldados são estimulados a praticar esse tipo de ato, né? Como sendo uma forma de reafirmar o seu poder e elevação moral da tropa. Desse modo, a sexualidade masculina seria frequentemente associada a comportamentos violentos, enquanto a mulher caberia passividade e submissão. Então, acho que aí já dá para a gente entender bastante coisa, né? Sobre esse conceito de cultura do estupro, que é o que a gente entende nos dias de hoje. Ela escreve o livro nos anos 1975. Agora eu vou falar a minha opinião. A gente já sabe que estupro existe desde que mundo é mundo. E esse conceito de cultura do estupro, você falou, por que essas mulheres se destacam, todas essas mulheres que se destacam, elas têm que passar por isso? Eu não enxergo assim, por que elas têm que passar por isso. Isso é um problema de todas nós. Isso é mais comum do que a gente imagina. Por não ser falado, por ser um tabu, né? A sociedade tem muita dificuldade em falar desse assunto. E é um assunto que está aí, todos os dias. Se você for puxar na internet, você acha muitos casos. Eu anotei, até fiz uma pesquisa sobre números, né? Sobre dados. Em média, no Brasil, anualmente, acontece 50 mil casos de estupro. Só que isso é um número que não quer dizer que seja só esse número de pessoas. Só não, né? Que seja 50 mil casos por ano no Brasil. Não é assim. São casos registrados.
Só que quando a gente fala em cultura do estupro, a gente já entende que nós, mulheres, a gente é muito silenciada pela nossa cultura mesmo. Porque o que eu vejo muito acontecendo, e nesses dias que eu tenho assistido bastante vídeos sobre, eu li 2 livros sobre isso também, muitas vezes a gente tem medo de falar. Por quê? Por causa do julgamento. Porque na nossa cultura brasileira, a gente é meio que a gente fica... As pessoas, a sociedade, ela procura uma maneira de legitimar isso, de que seja normal. Ou que nós, mulheres, a gente acaba incitando a sofrer esse tipo de violência. E a gente sabe que não é isso. Mas por que isso acontece? Porque isso já é ensinado desde pequeno. Os meninos, quanto mais mulheres eles tiverem ao longo da vida, mais ele vai mostrar a masculinidade dele. E para nós mulheres é diferente. A gente não pode externar o nosso desejo sexual. Porque toda vez que uma mulher faz isso, ela é tida como o quê? Como eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas eu não vou falar. Fala no baianês, Kenga, que é telenovela. É, uma Kenga. É uma sirigaita, pronto. Ela é uma sirigaita. Então, é muito complexo isso, e é muito difícil. E para vocês terem uma noção de como isso é comum, de como isso está enraizado na nossa cultura, a maioria dos casos, porque assim, toda vez que a gente pensa em estupro, toda vez que a gente fala em estupro, a gente já pensa na cabeça assim, não, é uma situação que você está andando numa rua deserta, sozinha, à noite, e vem um homem e te empurra para algum lugar e pratica o ato, né? E te violenta lá. Mas não é isso. Isso também acontece, mas em menor número. Infelizmente, os maiores casos de estupro acontecem dentro de casa. E é praticado por pessoas da família, por pessoas conhecidas, por pessoas que estão no nosso convívio diário. Então, assim, isso, gente, é triste, é muito triste. Eu não tenho nenhuma palavra, assim, para definir o que eu sinto e o que eu senti nesses últimos dias, porque eu venho falando com vocês, eu tô nervosa e tal, mas, assim, de ver tantos dados, de ver números, de ver o quanto isso é grande, o quanto isso acontece todos os dias. No Brasil, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Uma mulher, uma criança. Não que só aconteça isso com nós mulheres, que eu assisti alguns documentários que falam sobre meninos também. Meninos que são molestados na idade escolar, né? Entre 8 e 16 anos de idade. Então, assim, isso é muito sério. E a gente precisa falar disso, sim. A gente precisa falar muito disso. Porque é um assunto de uma barbárie, assim, enorme. E é normalizado, isso é muito normalizado. Eu assisti uma reportagem de uma menina que ela foi violentada na rua. Um desconhecido chegou a pôr a mão nela, tocou partes íntimas dela, e aí ela consegue se desvencilhar dele, corre, vai para casa. Quando ela chega em casa, que ela vai contar para os pais o que aconteceu, a primeira coisa que ela escuta é da mãe: que roupa que você estava vestida? Era essa? Então é como se fosse uma maneira de validar o que a culpa seja dela, né? Você que procurou isso. Você que incitou alguém a chegar em você e fazer o que fez, né? E tem também
esse lance de o homem achar que é dono da mulher, dessa objetificação do nosso corpo. Isso também é comum. A gente teve carnaval agora, pouco tempo, 2 meses atrás. Na avenida, vocês veem mulher nua desfilando? Vê, não vê? Isso não é comum? Na televisão, na avenida, nos bloquinhos de carnaval. Aqui em São Paulo mesmo, eu trabalho com eventos, eu fiz alguns por aqui. E eu vi muito isso. Aquela pintura Homem não tem. com a mulher nua, como é uma pintura corporal, não é isso? É muito comum. Sim, e assim, e com coisas minúsculas, assim, cobrindo as partes, né? Então, assim, é uma objetificação do corpo feminino, porque a gente é ensinada, nós mulheres, a gente é ensinada numa relação heterossexual que a gente tem que satisfazer o homem, o olhar do outro. Um exemplo, a roupa que a gente usa. A gente não usa roupa, nós mulheres, a gente usa roupa que não é confortável. Por quê? Porque a gente tem que mostrar. A gente tem que ser validada pelo olhar masculino. Isso é cultural. Isso é cultural. E eu conversei sobre isso esses dias numa aula que eu dei, e eu dei um exemplo besta, assim, para os alunos entenderem sobre essa objetificação do corpo feminino. Quando nós mulheres somos criança, menininha, pequenininha, a gente usa calcinha, eu vou falar igual a minha avó, minha mãe, calçolão, aquelas calçolonas que cobre todo o bumbum da criança. Aí eu virei para as minhas alunas e perguntei: quando você tem 15 anos de idade, você com 15 anos de idade, você usa esse tipo de calcinha? Todas, a fala foi unânime, inclusive a minha. Não. Por quê? Porque eu tenho que usar algo que chame a atenção do outro. Que me valide como mulher para o outro. Porque se eu não usar isso, eu vou ser cafona, eu vou ser feia, eu vou ser ridícula. Fora a gente, essa ideia da gente sempre estar buscando o corpo ideal. Então, assim, é uma maneira de objetificar. Coisas que não acontecem com homens, não é? Com vocês não acontece. Vocês usam roupas confortáveis. Vocês não se vestem para nós. E nós nos vestimos para vocês. Isso é fato. Isso é fato. Pode procurar em qualquer estado, qualquer lugar aí do Brasil que você vai encontrar isso. Então, assim, é algo muito triste, assim, porque a gente acaba acostumando, né, em não falar do assunto, e ele tá aí. Tá acontecendo todo dia, toda hora. Em um dos vídeos que eu assisti no YouTube, eu tenho uma influenciadora digital que ela fala que existem muitos casos de estupro de família, de pai, irmão, tio, primo, que estupro. E é normal. E ninguém fala nada. E passa batido e vai de geração em geração e tá tudo certo. E não acontece nada. Por quê? Na maioria desses casos que acontecem dentro de casa, muitas vezes a vítima não entende o papel dela enquanto vítima. Por quê? Trata-se de crianças, de pessoas que nunca tiveram contato sexual na rua. Começa a praticar em casa, forçado, pelo pai, pelo tio, pelo padrasto. E o mais triste disso ainda é que tem muita mãe que consente com isso. Às vezes por... eu sofri eu vivo uma relação abusiva. O meu marido é assim, se eu bater de frente com ele, ele vai me largar e vai me deixar sozinha. Por N justificativas, né? Mas que a gente sabe que não são plausíveis, né? Porque isso é um absurdo. Isso não tem que existir. E a gente tem que falar disso.
sempre. Eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre dados que eu coletei aqui durante a minha pesquisa, para vocês terem mais ideia disso tudo que eu estou falando. Sobre esse pensamento da nossa cultura, né? 48% das pessoas pensam que é errado uma mulher sair sozinha com os amigos. Uma mulher que tenha um namorado, que tenha um noivo, sair com amigos. 76% das pessoas criticam que uma mulher beije vários homens. 80% acham que, que uma mulher não deve ficar bêbada em festa e nem em bar, em lugar público. 26% acreditam que as mulheres que usam roupas curtas merecem ser violentadas. Olha que absurdo. E 58% acham que elas têm culpa, que nós temos culpa de sermos estupradas. Então, assim, tem mais o que falar? Eu acho que deveria botar como a última pergunta, tipo, você tem vergonha das suas opiniões? Na pergunta, não, na pesquisa. Se fosse sim. nessa pesquisa dizendo, o que é que você acha disso? A última pergunta deveria ser, você não tem vergonha das suas opiniões? Sim. Porque, observe, a maioria que respondeu, eu acho que as pessoas que respondeu isso, no mínimo, sendo muito educado, muito gentil, deveriam ter vergonha das suas opiniões e, como diria o Obi-Wan Kenobi, ir para casa e repensar sua vida. Porque no Ataque dos Clones de Star Wars tem uma cena clássica que o cara vai vender uma droga ao Obi-Wan Kenobi e ele fala, você não deveria estar vendendo drogas. Aí ele usa a telepatia e ele volte para casa e vai repensar sua vida. Então eu acho que deveria ter, no final desse questionamento, essa seguinte frase. Tenha vergonha das suas opiniões, volte para casa e vai repensar sua vida. Mas agora que você dá a palavra assim, eu falei aqui de 50 mil casos anuais, mas isso, segundo dados, né, estatísticas, pesquisas, isso é 10% do que realmente acontece. Porque a maioria não denuncia. Por quê? Porque são julgadas. Porque eu sei, eu já fui numa delegacia da mulher fazer uma denúncia e eu sei o quanto eu fui humilhada. Graças a Deus não foi um caso de estupro, mas foi algo parecido com uma violência doméstica. E eu quase desisti, pelo tempo que eu fiquei esperando, pelos olhares que eu recebia, pela maneira com a qual eu fui tratada. Então, assim, você já está... O ato de você ser violentada, só o fato de você ser violentada, você já é extremamente humilhada. Acho que não existe humilhação pior, na minha concepção. Então, você já sai da sua casa, do seu lugar, para ir lá pedir ajuda. Aí você chega lá para pedir ajuda, já totalmente humilhada. A sua dignidade não existe mais. Para ser tratada de qualquer jeito, para ser questionada por quem deveria te acolher, porque assim, a gente entende, a gente sabe que as instituições estão aí para nos ajudar, mas as instituições, elas são muito falhas. Isso é fato. Não tem preparo nenhum. Não tem preparo. E foram detalhes, muito... viu? Não sei se você chegou a ver, desculpa interromper, que 90% da delegacia das mulheres estão no estado de São Paulo. O resto está espalhado por todo o Brasil. Você tem 90% de todas as delegacias das mulheres no estado de São Paulo. E em torno de menos de 10% para o resto do Brasil. E não funciona 24 horas. Sim. Verdade. Agora, acho que agora que... determinou. Agora, né?
determinou que funcionasse 24 horas, mas vai ter necessário a reestruturação. Ou seja, vão ter que ter estrutura, e já chegou a estados e municípios dizerem que não tinham policiais femininas suficiente para trabalhar. Porque a delegacia das mulheres, que eu acho até o termo errado, delegacia das mulheres, eu não sei, dá a impressão que delegacia para as mulheres, delegacia para prender mulheres, não, entendeu? Eu acho que deveria criar até uma titularidade um pouquinho melhor, tipo assim, delegacia de apoio à violência feminina, alguma coisa. Eu acho que o nome não ficou legal, entendeu? Ou local de amparo às mulheres, mas, enfim, mas existe. Não, já teve estados e prefeituras disseram que não tinham policiais femininas suficientes. Ou seja, até essa reestruturar, ter concurso, capacitação, porque não é porque uma mulher é policial que obrigatoriamente ela vai ter o conhecimento para agir na delegacia das mulheres. Não, tem que ser uma policial e com capacitação e com estrutura. Sim. Mas, infelizmente, ainda é um sonho. E agora eu queria ouvir a palavra do nosso amigo Leonardo sobre esse tema aí. Beleza, então vamos lá, né? Já percebi que para uma primeira live a Aline já mostrou os seus dotes aí de historiadora. Se deixar ela falar até amanhã aí, né? Bem-vindo ao clube dos faladores, né? Então, como os nossos colegas já mencionaram aqui, a gente fala sobre um tema muito delicado, um tema muito complicado de até para a gente conversar. É um terreno bem conflituoso, não é? Porque ele mexe com um conceito, né, das mentalidades muito peculiar, que é o medo. É o medo. Se tem uma coisa ruim, é você conviver com medo. Eu não lembro de qual filme foi que eu vi essa frase, de que pior do que morrer é você viver com medo. E, infelizmente, a gente vive dentro de um cenário onde uma totalidade das mulheres convivem com medo diariamente. Sim. E isso eu não falo somente quando a gente fala de cultura do estupro. A gente fala da convivência das mulheres dentro da sociedade. E nisso a gente abrange tanto a cultura do estupro no nosso tema de hoje, a gente abrange também a violência que parte dos homens, e também a violência que parte de mulher com mulher também. Porque a gente não pode também descartar esse fato. Então, a gente precisa, antes de a gente buscar compreender os diversos temas que englobam a cultura do estupro, é bom a gente se atentar às peculiaridades que estão dentro desse conceito, né? Esse caso de que, de maneira geral, a gente pode entender que a nossa sociedade ela vive dentro de um clima de hostilidade entre si. Nós vivemos dentro de um clima hostil, tanto para a mulher, quanto para os homens, tanto para as crianças. Todo mundo vive dentro de um clima hostil. E quando a gente puxa o tópico da mulher dentro da sociedade, essa hostilidade ela tem mais agravantes, porque aí nós já entramos dentro de um atributo cultural, que é o que a gente chama aqui de cultura do estupro. Quando a gente se refere à cultura do estupro, a gente... nós que somos historiadores, nós buscamos pensar para um leque sempre mais abrangente do que a sociedade que a gente vive. A gente pode perceber que a cultura do estupro ela está andando de lado ali com os conceitos de civilização, ou seja, as formações civilizacionais, a formação das civilizações, elas caminham junto com diversos conceitos. O conceito do estupro dentro de uma civilização é um conceito bastante delicado, porque nós vemos o estupro, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, por exemplo. Ele é completamente diferente de um estupro que acontece dentro da sociedade que a gente vive hoje, porque além de serem locais diferentes, estamos em âmbitos culturalmente diferentes. Não é? Então, não existe uma cultura do estupro que a gente pode debater, mas existem culturas
do estupro. Existem diversas perspectivas do estupro, do abuso e dessa opressão que a mulher sofre dentro de uma sociedade. Então, a gente pode perceber isso. O estupro dentro de... Eu vou usar um exemplo aqui a grosso modo. Por exemplo, dentro de um ritual que ocorre dentro de uma comunidade indígena mais remota. Ou seja, isso é particular de uma cultura. Isso que a gente vive na sociedade de hoje são apenas ecos. São ecos da formação civilizacional. Ou seja, o ser humano, tal qual convivemos hoje em dia, ele é parte de um processo de que ao longo do tempo a mulher foi subjugada desde seu início e mais recentemente é que a gente consegue ver algum respiro delas e a gente pode perceber que as mulheres já estão emergindo dentro da sociedade, tomando alguma posição, tendo cargos que efetivem ainda mais essa posição de domínio delas sobre os debates, não é? Então é algo que até tempo atrás a gente não podia enxergar. Isso é muito prolífico para o cenário que a gente vive hoje, porque quanto mais a gente dá voz às mulheres, mais a gente pode entender melhor o mundo delas. Não adianta um homem querer entender o mundo da mulher sem conviver com uma, sem escutar uma mulher. Você pode ter empatia, né? Exatamente. Você pode se compadecer com uma situação. Aí você não pode entender a situação com os olhos e com o coração que uma mulher sofre algum abuso, alguma opressão de diverso modo. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa cultura do estupro, que a gente convive com ela hoje em dia, ela é um atributo estrutural. É um atributo que foi culminado há muito tempo atrás e que a gente pode perceber que ao longo do tempo ele não morreu. Diversos conceitos que a gente tinha antigamente nas civilizações foram morrendo com o tempo, não é? Então a gente percebe que essa estrutura onde a mulher sofre essa opressão, ela não morreu com o tempo, ou seja, ela não foi ali diminuindo com o tempo, digamos que, entre várias aspas, a evolução do ser humano, isso não foi deixado de lado. Por quê? Ao passo de que o ser humano foi evoluindo mentalmente, as mentalidades das sociedades foram se modificando, a cultura do estupro, por assim dizer, ela tomou novos ares, tomou novos ambientes, ou seja, ela conseguiu se adaptar a esse ambiente a qual ela estava inserida. Ou seja, dentro do ambiente que a gente vive hoje, a cultura do estupro ela tem várias vertentes. E isso, como a Aline bem falou para a gente aqui, ela não se restringe apenas ao abuso sexual. Até algum companheiro que estava assistindo a live aqui chegou a comentar de que o estupro em si, a cultura do estupro em si, ela não engloba somente o contexto sexual, que é o que a gente costumeiramente ouve nos debates e tal, mas é também uma estrutura de opressão que parte desde os abusos emocionais que as mulheres sofrem até os mais ali subjetivos, como a Aline bem falou, o fato de a mulher não poder se vestir livremente, porque ela tem na sua mente, na sua formação intelectual, a ideia de que se ela vestir determinada roupa, ela vai sofrer alguma opressão, alguma isso que alguma violência, né? Algum tipo de violência. Exatamente. Então, isso quando a gente fala de cultura do estupro, para muita gente, o pessoal já põe logo em mente de que quando a gente fala de cultura do estupro, a gente fala de estupro, ou seja, o ato sexual em si. Mas, quando a gente engloba o contexto da terminologia de cultura, dentro desse contexto, a gente tem que expandir um pouco mais o tema, estudar um pouco mais as civilizações, os comportamentos, a própria sociedade que a gente vive hoje, entender que é um contexto muito abrangente, não é? Que vai desde do estupro em si, até o abuso emocional que as mulheres sofrem, até por parte de outras mulheres, né? Ou seja, a própria mulher ela vive dentro de um ambiente muito opressor,
Quem diria que no século XXI a gente poderia estar falando ainda de um tema como esse, onde a mulher é tão subjugada dentro da sua sociedade, e pior, perceber, né, que esse tema, a gente está só no começo do debate dele ainda. A gente já viveu tantos anos com a noção de que tal fato é errado, é uma sociedade que está se consumindo ali em si, é algo podre, que está ali apodrecendo a raiz da sociedade. Tantos anos vivendo esse mesmo conceito, e a gente percebe que no século XXI, onde existe uma modernidade tão abrangente, que abraça a todo mundo, a gente percebe que esse debate está apenas no começo ainda. A gente está vendo agora as mulheres tomando um lugar de fala bem mais extensivo, bem mais abrangente. Até porque a maioria não tem noção, né? Por se tratar de uma cultura, porque vocês viram ano passado o caso da menina de 11 anos de idade que foi estuprada, engravidou e teve que entrar na justiça para conseguir fazer o aborto. E a juíza não queria, ficou questionando a situação, assim, uma mulher, gente, uma mulher questionar uma criança grávida, uma criança gerando outra criança. Isso não entra na minha cabeça, isso é um absurdo. Então, assim, é mais um exemplo de que tudo isso acontece todos os dias e é normalizado. É normalizado. E isso é algo muito grave. A gente precisa debater muito. E eu encontrei até dificuldade de falar isso dentro de sala de aula, assim. Porque eu entendo que o Cláudio deu exemplo de que a polícia não é preparada, enfim. Mas é só uma parte, né, para resolver esse problema. Eu acho que o que deveria ser feito é as pessoas começarem a ensinar dentro de casa. As pessoas começar a falar mais disso nas escolas, nas igrejas até. Porque a gente sabe o tanto de casos de estupro que acontece dentro do ambiente religioso. Olha que coisa, né? Que incoerência, né? Porque eles não pregam o amor, só coisas boas. E olha o que acontece. Exatamente. Então, assim... Olha, Pode falar. Não, eu só estava pensando aqui, refletindo no que o cara estava falando lá no início sobre as HQs, tal, as histórias que englobam esse universo feminino e criam essa ideia de que a mulher, para ser uma heroína e tal, ela precisa passar por essa grande passagem, né, que é o trauma, para ela poder emergir e vencer a si mesma antes de vencer os outros. Como eu sou... O Cláudio é o cara das histórias em quadrinhos, eu sou o cara dos filmes. HQs, igual ele fala. Não vou falar gibi não, para não ser removido da live aqui. Como eu sou o cara que assisto muito filme, né, eu conheço muito esse universo dos filmes, principalmente os filmes de ação, eu estava refletindo aqui que é muito comum a gente perceber, por exemplo, não precisa nem ser um filme de ação, mas no cinema em geral, é muito comum, quando a gente fala de vingança dentro do cinema, a gente usar a alegoria de que o bom moço do filme, ele sofre uma perda muito grande. Não é a perda dele em si, é a perda da mulher, o tal assassino privou ele da vida da mulher e tal, tirou ela da conversa dele, foi assassinado e tal, e parte o cara em vingança. E tão poucos são os filmes que fazem o inverso, né? De que a mulher perdeu o seu companheiro e ela que parte em vingança. Então, já é um pouco do que a gente percebe dentro desses parâmetros estruturais. Não é a mulher sempre a que sai perdendo ali, sabe? É ela que é privada da vida, é ela que tem esse destino mais trágico, e é o cara que tem essa função da vingança, né? Que dentro desse universo é uma função mais gloriosa, né? Uma função de justiça, a justiça com as próprias mãos. Nunca é a mulher que faz a justiça com as próprias mãos. Ela sempre precisa de alguém
que faça essa justiça por ela. E quando alguém não faz, acaba que a justiça, enfim, não se finda, né? Então, é um problema que está para além da sociedade, é um problema que está também dentro da literatura e está dentro também aí do universo cinéfilo. No cinema, nas Então, novelas, porque a mulher ela só é validada quando ela tem um companheiro, né? E tem muitos casos de mulheres que são estupradas e elas não falam, porque tem medo de perder o companheiro. Porque o homem não tem estrutura de saber que a mulher dele já foi violentada. Existem vários casos sobre isso. Então, assim, a gente não tem rede de apoio nenhum. Não tem. Porque a gente entende, a gente vê diariamente como que as instituições falham. E isso é assim, não tem nem o que nomear, como nomear algo desse tipo, assim. É muito triste. E como eu disse, né, só agora, nos últimos anos, é que a gente tá vendo uma posição mais afrontosa da mulher em conflito com esse cenário que se apresenta. E é trágico você ver que, na atualidade, esse debate está no início ainda, ou seja, está muito longe de a gente ter uma resolução agradável para as mulheres, que deixa as mulheres convivendo em uma sociedade mais confortável para elas. Poxa, quanto mais mulheres vão ter que ser assassinadas todos os dias, sofrerem esses abusos, tanto físicos quanto psicológicos, todos os dias, para que se crie dentro das mentalidades, não que se crie, mas que elas se modifiquem dentro das mentalidades, né? Isso vai levar tempo, vai levar uns bons anos aí, e a nossa sociedade, infelizmente, ela não contribui para que esse cenário mude. Não. Né? A gente enxerga dentro das estruturas sociais que a gente vive hoje, inclusive dentro das redes sociais, que é inclusive a pergunta que eu tinha preparado para a gente trocar uma ideia aqui. Inclusive eu já vou fazer esse link. A sociedade que se apresenta hoje é uma sociedade totalmente movida à internet, às redes sociais. E a gente percebe que dentro das redes sociais, que é um ambiente de maior comunicação entre as pessoas, a gente não percebe um debate como esse sendo gerado e a gente não vê essa interação a fim de buscar uma solução. Ou seja, os recursos da internet que a gente vê hoje em dia, e que movem a sociedade, tanto as redes sociais quanto as músicas que a gente escuta todos os dias, e nós somos martelados com elas na nossa mente, seja nos aplicativos de música, seja na televisão, todo esse cenário, ele só corrobora para que se mantenha essa estrutura prejudicial à convivência confortável das mulheres. Não, então, a gente percebe que a própria sociedade ela caminha para permanecer dentro desse limbo, dessa pobreza intelectual, dessa pobreza de senso crítico. Não é? Então, infelizmente, a gente percebe isso. Né? Porque o próprio ambiente que a gente tem como alternativa, que é o ambiente das redes sociais, é um ambiente virtual, ele está totalmente contaminado pelos agressores, né? Totalmente contaminado pelos agressores. E isso vai desde uma conversa num Twitter, numa thread ali do Twitter, até a pornografia, né? Dos sites, vi inúmeros sites de pornografia que compactuam e corroboram para a divulgação de conteúdo relacionado à objetificação da mulher. Não é? Então a gente tem esse problema que está aí enraizado, que além de estar enraizado dentro da sociedade, ele é cultivado por diversas pessoas, por grande parcela da sociedade, seja de maneira mais direta, mais objetiva, como é o caso da pornografia, que ela é totalmente intencional naquilo que ela faz, ou seja, nas conversas ali subjetivas,
onde esse comportamento está ali na mente das pessoas e elas acabam externando dentro dessas conversas, né? Então, desde âmbitos maiores, mais objetivos, até os âmbitos menores que estão ali ligados às mentalidades, a gente percebe que o caminho que a gente tem pela frente é uma manutenção do status quo, que a mulher está aí sendo subjugada à força dos seus opressores. E isso é lastimável, né? E a gente não tem paz, né? Em lugar nenhum. Não tem. Às vezes eu falo, eu já me vi na situação assim de falar, meu, eu preciso ir no posto de gasolina abastecer meu carro. E eu tá numa situação mental tão desgastada, tão exausta, que eu falo, deixa, melhor eu não ir. Porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Porque é diferente você estar acompanhada de alguém e você ir a qualquer lugar, qualquer coisa do cotidiano, coisa normal. Você estar sozinha. Você vê o quanto você é vista como um objeto. E isso, assim, eu como mulher falo, cansa, assim. Eu tô num nível, assim, de exaustão que vocês não imaginam. Então, eu prefiro muito mais ficar dentro de casa. Então, é uma maneira que eu tenho de me privar disso. Então, eu estou me prendendo, né? Eu estou me privando do mundo, de viver, de fazer as minhas coisas, porque eu sei o que eu vou encontrar lá fora. E isso é muito triste. E existe uma naturalização da violência contra a mulher em diversas instâncias. A gente não pode normalizar homens fazer comentários sobre o nosso corpo. Meninos tratando meninas, mulheres como objeto sexual, fazendo piada, desqualificando, né? Explicitar o caráter inferior que atribui à mulher. Então, assim, é como se fosse uma forma de hierarquia. O homem sempre vai estar acima. E a gente tem que sempre abaixar a cabeça. Em qualquer situação. Isso é muito cansativo. E assim, eu como mãe de 2 meninos, eu tenho a consciência de que eu tenho que orientá-los dentro de casa, e eu converso muito com eles sobre isso também. E eu mostro muitas coisas que acontecem no meu dia a dia. Seja, você falou de redes sociais, nossa, a gente não tem a liberdade de... Eu tirei uma foto, eu achei a foto bonita, eu tenho que pensar muito antes de postar. Porque eu sei que eu vou ser atacada. E isso não é uma vez ou outra, é todo santo dia. Todo santo dia. Então a gente tem que ter uma saúde mental assim maravilhosa para saber lidar com tudo isso. Porque é triste. Existe uma variável de conscientização de meninos sobre a responsabilidade que eles têm em defender uma menina que esteja em uma situação onde a integridade física dela esteja sendo ameaçada. Então a gente precisa frisar muito isso. A gente precisa ensinar isso para os meninos. Nas escolas, em casa, porque é só assim que o coletivo vai entender o que acontece e começar a mudar. E a gente está a passos muito curtos, né? Para chegar a isso. Eu estou vendo aqui um comentário do Cleiton, ele está falando de a principal causa que leva as crianças a viver em situação de rua é o abuso sexual dentro de casa, né? Teoricamente, a gente deveria ser acolhido dentro de casa, na família, né? Mas a gente sabe que isso também é uma triste realidade. O tanto de casos de meninas, eu já conversei com muitas adolescentes nas escolas, na rua, no meu convívio, assim, de me dizer assim, ó, eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos, eu sou casada. Eu falo, meu Deus, mas você é muito nova, né? Mas eu casei para sair de casa. Então, assim, ela meio que cobriu um santo para descobrir o outro.
E olha que no Nordeste isso é tão comum quanto parece. Verdade. Tão comum quanto parece. Verdade. Eu mesmo conheço inúmeras, e são inúmeras mesmo, de infância, que acabaram indo por esse caminho. Né? Eu fui casar com os meus 23 anos, que já é muito jovem, muita gente já acha muito jovem com 23. Imagina você se deparar com uma garota que casou, porque na maioria das vezes não é um casamento em si, não é? É toda uma condição que leva a moça a, como dizem por aqui no Nordeste, a se juntar com um rapaz, não é? Então, isso é muito comum em adolescentes da faixa dos 13 para os 16 anos. Isso acontece muito, muito mesmo. Eu conheço muita gente que acabou indo por esse caminho, não por opção. Na maioria dos casos, não é por opção, mas é toda uma condição que provoca essa situação. Né? E é sempre, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é sempre por culpa, entre aspas, da mulher, sabe? É jogada para cima dela toda essa responsabilidade de mover esse relacionamento forçado, por assim dizer. Não é jogada toda essa culpa em cima dela. O cara é somente o rapaz que vai manter o ambiente. Ou seja, ele é a figura ali do ambiente que vai apenas manter o ambiente de convívio ali com o seu trabalho e tal. Tanto é que na maioria dos casos que a gente vê esses adolescentes aí se deparando com esse destino, é sempre o cara que trabalha e a mulher fica em casa, tendo filho ou não. Na maioria dos casos é sempre o cara que não deixa a esposa trabalhar. Existe todo um contexto que isso já parte para outra conversa já, mas e quando isso acontece, que é por decorrência de uma gravidez indesejada, um acidente, por assim dizer, é bem mais complicado, porque a mulher ela deixa de estar ali sendo oprimida pelo homem a ficar em casa, a ser obrigada a ficar em casa por causa de certo contexto. Não é? Ou seja, ela foi privada realmente por um atributo ali ocasional. Né? E isso é comum, e isso acaba gerando um ambiente bastante conflituoso, porque essa criança vai nascer em um ambiente muito conturbado, muito complicado. Não é fácil de se ver um casal que se juntou aos 14, 15 anos, que vive bem, né? que teve um filho que vive bem. Então, é sempre um ambiente conturbado. A criança nasce dentro de um ambiente conturbado. Por vezes, os próprios pais não dão essa atenção devida que uma criança merece, e essa criança vai aí ser educada por outros meios, né, que não seja a própria família. Então, isso gera aquela bola de neve complicado. Não é que um ato que aconteceu em determinado momento acaba gerando um problema muito maior lá na frente. Diversas crianças são aí oprimidas dentro da sociedade justamente por causa desses ambientes. São oprimidas dentro do ambiente familiar, ocasionado por essas relações, e acabam sendo oprimidas no ambiente social, em convívio com a sociedade, porque elas não têm educação ali que possa suprir a sua necessidade de poder saber como lidar com a sociedade que está ao seu redor. Né? Se a própria convivência familiar não funciona bem, quem dirá uma convivência mais abrangente, né? que gira em torno da sociedade em si. São precedentes muito perigosos. E pegando esse gancho de casamento, também existe casos de estupro no casamento. Porque, olha, a gente falou dessa situação da mulher sair de casa muito cedo, casar, enfim. E a gente tem que servir, né, o marido. Então, só que assim, quando o estupro é entendido como qualquer ato sexual que não seja consensual dos dois lados,
Uma vez que uma mulher pratica sexo com o marido sem a contra a vontade dela, isso não é um estupro? É. Mas é normalizado, né? Porque a nossa cultura nos diz que a gente tem que servir o nosso marido. Porque se é muito comum as mulheres mesmo falarem isso. Se você não der conta do recado, ele vai procurar lá fora. Olha que coisa. É brincadeira para dessas. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu vou responder algumas perguntas aqui que apareceram aí no chat. Primeiro, eu vou registrar a presença da professora doutora Lucimar, que é uma professora do Rio de Janeiro. Ela é uma das criadoras do Afrodiálogo. É uma página do Instagram que eu aprendi muito. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi com a professora Lucimar foi a questão do GL10. Desculpe a pronúncia ruim, viu, professora Lucimar? Que é quem não está acostumado com o termo, é uma energia, vou falar de forma bem simples, é uma energia espiritual africana, mas só as mulheres têm. Então, toda a força das mulheres é direcionada para essa energia. Ela é 10. Então, é dessa fonte que as mulheres, em algumas culturas africanas, extraem sua força. E essa energia só é produzida quando as mulheres se associam. É a força das mulheres, exclusivamente das mulheres. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com a professora Lucimar. E como ela está presente, eu queria agradecer a ela tudo que eu aprendi com ela. E outras pessoas perguntaram dessas questões, né? Como no século... Acho que o Leonardo, desliga teu áudio aí, teu microfone. Acho que melhorou. Pronto, agora melhorou. Então, algumas pessoas questionaram esse fato, né? Porque são poucos avanços, muitos retrocessos. Tem um historiador que diz, o Mark Bloch, que nem sempre o que sucede é o novo. Infelizmente, o avanço tecnológico da sociedade não é sinônimo de avanço dos avanços sociais, dos avanços da justiça. Então, o que acontece? A sociedade se industrializa mais rápido do que se qualifica como sociedade humana. Ou seja, apesar de estar no século XXI, mandarmos um satélite para outra galáxia, ainda tem pessoas passando fome. Ainda tem violência, homicídio, feminicídio. E muito. E muito. Tem uma parte da Bíblia que diz que a lei só te dá conhecimento do pecado. Então, quando se criou o conceito do estupro, não é que o estupro surgiu ali. Ele já existia. Ele apenas foi definido como conceito, como prática. Sim. Foi identificado, se criou uma estrutura para estudar. Porque, infelizmente, é como eu sempre digo para os meus amigos, estudar a história para quem aguenta a carga psíquica é justamente isso. Porque as coisas hediondas têm que ser estudadas também. Têm que ser conceituadas. Até porque só através do conhecimento que pode ser modificado. Pelo menos é a minha crença. E vocês não têm noção dos séculos, milênios, da opressão às mulheres como indivíduos e ao corpo das mulheres, como se o corpo das mulheres, como a Judith Butler e outras historiadoras pesquisam, o corpo da mulher incomoda. Observe que em um dos textos mais antigos da Bíblia, o Gênesis, que não é o primeiro texto escrito da Bíblia, mas é um dos mais antigos, tem uma parte que Adão, quando vê Eva, cita, e tem uma frase que dá a entender, agora deu certo. Eu não vou lembrar exatamente a frase agora. Por quê? Porque existe o mito de Lilith. A primeira mulher, existe um mito judaico-cristão que a primeira mulher de Adão não era Eva, foi Lilith. Só que Lilith era uma mulher muito independente, que não aceitou estar abaixo de Adão. Ela queria estar de igualdade.
com Adão. Então, a primeira mulher que foi criada segundo esse mito, abre todas as aspas, não atendeu às ansiedades do homem. Então, Deus teve que criar Eva. Aí já criou Eva da costela de Adão. Ou seja, dá a entender no texto que a mulher é um subproduto do homem. O homem é o primordial, a mulher já é feita de uma costela. Mas Lilith não foi feita de uma costela. Foi feita em pé de igualdade com Adão. Então, o mito de Lilith, que foi ressignificado por muitos séculos, hoje foi resgatado pelo feminismo, é da mulher que está em igualdade com o homem. Entendeu? Observe que no passado houve mulheres rainhas de Kemet, que o pessoal trata como Antigo Egito. Mas quando era uma rainha, a rainha tinha que usar uma barba postiça. Porque era uma rainha. Mas para ser respeitada, ela tinha que ter características masculinas. Então ela tinha que botar uma barba postiça para parecer um homem. Observe outro segundo detalhe da história. Eu estou dando só alguns, mas observe que muitos detalhes da história existe o quê? A opressão do feminino. O feminino incomoda, o feminismo tem que ser controlado, oprimido. Então é uma relação hegemônica de poder. Observe como uma certa feita, tem uma metáfora que diz que se atribuiu à esposa de Júlio César, que foi o primeiro ditador na transição entre República e Império Romano, ele abandonou a mulher, porque disseram que a mulher o traiu. Não necessariamente precisa ser uma traição de cunho sexual, a mulher traiu. Aí o pessoal depois notou-se que a mulher não traiu, ela foi injustiçada. Então existe uma frase atribuída a Júlio César que diz: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, vocês querem um exemplo maior da opressão do masculino sobre o feminino do que esse? Então, a aparência é o que mais importava. A mulher de César tem que parecer honesta, ou seja, ela não poderia ser algo da menor crítica, ela não podia transparecer nada. Tinha que ser mecânica, tinha que ser aquela mulher educada, que não sorria, se sorrir, dá aquele sorrisozinho pequeno, não podia ter nenhuma falha, porque ela tinha que parecer o quê? Como se fosse uma estátua. Então, a opressão das mulheres é antigo. Como eu estou falando isso para responder uma pergunta de uma pessoa aí, que infelizmente me escapou o nome. Eu falei, olha, ela disse que tem muito retrocesso, mas o fato de ser debatido, o fato de estarmos aqui conversando, o fato de o estupro ser crime e os abusos serem crime, até o conceito de feminicídio ter sido criado, é um avanço. Não podemos regredir, temos que avançar. Entendeu? Então esse é o meu comentário final, porque tem a questão do tempo. Infelizmente esse assunto aqui seria assunto para 100 lives. Sim. Eu quero agradecer a presença de todos, entendeu? E quero passar agora para o Leonardo fazer umas pequenas considerações finais, porque hoje a noite é da nossa convidada Aline. Hoje aqui quem está no controle e está no poder é a Aline. Então, Leonardo vai fazer seus comentários. Pelo menos uma vez, né? Ao menos aqui você está hoje no controle e no poder. Você hoje é a Candace do Kizomba. Quem conhece a Candace eram rainhas da África do Norte. Então, que realmente mandavam. Não eram rainhas de enfeite, elas realmente mandavam. Então, eu vou passar para o Leonardo. Quero agradecer a todos. Depois vou passar para a Aline. Beleza. Só agradecer, né, o convite, né, para conversar um pouquinho aqui com vocês. Agradecer pelo debate, que realmente foi muito
foi muito bom, foi muito agradável. Triste, por assim dizer, né? A gente acaba constatando um cenário muito infeliz, mas só pelo fato de estarmos conversando aqui, a gente já vê que existe um caminho a ser traçado. A gente sabe muito bem qual é esse caminho, a gente vai buscar sempre os melhores artifícios e alternativas para buscar e alcançar esse objetivo de tornar a sociedade cada vez mais confortável para as mulheres, né? A mulher para mim, na opinião do Leonardo, do professor Leonardo aqui, a opinião que eu tenho sobre a mulher é que a mulher é um ser em si maravilhoso. E a mulher em si é um ser maravilhoso. E o homem tem muito a aprender com a mulher nas mais diversas questões, tanto nas questões emocionais, quanto nas questões de ser uma pessoa bem aguerrida, uma pessoa que combate todos os dias os desafios do dia, né? Por vezes eu me deparo com o meu cotidiano, né? Com a minha rotina, percebo o quão é difícil ir trabalhar, chegar em casa e trabalhar de novo, e todo aquele fluxo ali que me deixa maluco, mas é sempre bom a gente também enxergar o lado do outro, né? Quando a gente tem uma companheira que convive com ela todo dia, a gente sabe muito bem como enxergar o lado do outro. Eu creio que muitos homens ainda não aprenderam como enxergar uma mulher, e o que a gente puder fazer para, digamos que, educar essa sociedade, a gente vai fazer sem medo algum, porque realmente o que a sociedade precisa é isso. A sociedade precisa de educação, e por parte dos homens, uma educação que busque um olhar diferente para o feminino, né? Eu creio que só assim a gente vai poder entregar para as mulheres um cotidiano, uma sociedade mais agradável, para elas poderem ser um pouco mais livres e libertas dessa opressão que elas vivem diariamente. Então é isso. Obrigado a todos. Vou dar uma boa noite para todo mundo, né? Eu gostaria de agradecer o convite, gostei bastante. O Cláudio me deixou esperando, me deixou mais nervosa, mas deu tudo certo. E eu vou indicar os 2 livros que eu li, que eu achei bastante interessante, que fala muito sobre isso. O primeiro é Reze pelas Mulheres Roubadas. Ele é escrito por uma romancista mexicana, chama Jennifer Clemente. Conta a história de meninas que são traficadas, elas são roubadas pelo narcotráfico mexicano, e na sociedade onde elas vivem, numa aldeia onde elas vivem, elas precisam diariamente se vestir de menino para conseguir sobreviver. Essa história é narrada por uma menina que chama Lady Di. Ela tem 12 anos de idade, ela mora só com a mãe. A mãe foi abandonada pelo pai e por isso tem ódio dela. E é alcoólatra, a mãe. Então, assim, ela vive num cenário bem complexo, bem difícil. E é uma história bem legal. Apesar de ser uma ficção, ela é baseada em fatos reais. E esse livro ele aborda bastante sobre drogas, prostituição e sexo. E tem um segundo livro, que é de uma autora brasileira, ela é jornalista da Globo. Ela apresenta, acho que, se eu não me engano, é o Bom Dia Brasil. Ana Paula Araújo. Ela escreveu um livro que chama Abuso, da editora Globo. Esse livro é agora de 2020, e ele fala de vários casos de estupro. Ela viajou vários estados do Brasil para relatar essas histórias, são todas histórias reais. E ela visita os estupradores nas cadeias e entrevista eles. Então ela ela cita bastante casos de estupro na visão do estuprador, e ela fala assim no livro também que ela deixa bastante
ênfase nisso, né? Que a maioria não assume. Porque a maioria das pessoas não sabe o que acontece na cadeia com quem estupra. Embora, olha que coisa louca, né? Embora a sociedade em si abomine isso, é algo que acontece muito. Então, é uma coisa muito contraditória, né? E a maioria dos estupradores, eles negam, porque eles sabem o que acontece com eles lá dentro da cadeia. Então, é mais ou menos isso. São 2 livros muito bons. Eu acho que o primeiro que eu falei, Rezo pelas Mulheres Roubadas, eu acho que toda mulher deveria ler. É muito bom. E acho que é isso, gente. Falando, só para finalizar, falar um pouquinho sobre rede social, sobre internet, a gente precisa muito acho que é o princípio para a gente conseguir se externar mais o que a gente sente, enfim. É que aqui a internet parece um pouco de ser uma terra sem lei, né? Porque entra lá, todo mundo entra, fala o que acha que é e acabou. Então é muita besteira que a gente vê na internet. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas hoje em dia procura muita informação na internet. Não tem mais o hábito de ler livros, né? Isso é um perigo enorme. E até porque quem vai lá e escreve não tem responsabilidade de saber o quanto isso abrange, quanto isso influencia as pessoas, né? Então isso é muito delicado, é um assunto muito delicado. Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram. Eu vi que entrou bastante gente aqui que eu convidei, fiquei muito feliz. E é isso, gente. Eu espero que tenhamos mais momentos como esse. Mais uma vez, obrigado, Cláudio. Eu que E lhe é isso. agradeço e eu quando for em São Paulo, quando Deus permitir, eu vou ter que lhe pagar um belo vinho para desculpar esse atraso, viu? Acho que o vinho vai ser por minha conta. Vai, agora você falou Eu minha não, língua. eu não vou poder levar uma acarajé daqui da Bahia para lá, né? Mas se você vier aqui, a acarajé também tá paga. Mas eu só quero lhe agradecer. Quem conhece a Aline, eu conheço apenas pelo contato no grupo de história, mas quem conhece a Aline aí de São Paulo, que está presente na live, sabe muito bem quem ela é, o que ela representa, as ações dela nas redes sociais. E se é para seguir redes sociais, se é para seguir pessoas, vamos seguir pessoas realmente com conteúdo, como a Aline, como o professor Lucimar do Afrodiálogos, e tantas outras páginas. Não existe só página de besteira no Instagram, tem muita página boa, muito conteúdo legal. Nunca vai substituir um livro, isso é fato. Mas aqui pelo Instagram vocês podem ter dicas de livros, de autoras, de autores. Olha os livros que a professora Aline indicou. E depois eu vou pedir para ela me mandar as capas desses livros que eu vou divulgar lá no Kizomba para quem curtiu essa live. Então, Aline, eu vou encerrar a live, porque eu quero salvar essa live para não dar erro, entendeu? Por favor. Muito obrigado, um abraço, gratidão especial a você e a todos que assistiram essa live. Beleza, minha querida? Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.